livro de memórias que nos transforma num voyeur do medo, do terror e do desespero. Hoje nós vamos conversar sobre O Expresso da Meia-Noite, escrito por Billy Hayes. Vem comigo! Tudo bem com você? Essa foi mais uma leitura feita pelo Kindle. Vou deixar aqui a capa do livro para vocês depois darem uma pesquisada. E essa é uma leitura ótima, tanto para entretenimento, mas também para a gente ter uma noção de algo pesado. É um livro um pouco diferente do tipo de leitura que eu faço, mas que eu gostei muito, valeu muito a pena e eu vou te contar por quê. Esse é um livro baseado na vida do Billy Hayes, que é um dos autores. Tem uma outra pessoa que eu acho que ajudou a editar o livro, mas ele foi escrito, boa parte dele realmente, pelo Billy, que conta a história dele como um jovem comum americano, que cursava a faculdade de letras e tinha uma vida dia a dia muito normal, sabe? Faculdade, família, procurar emprego ou não procurar emprego. Na verdade, o livro descreve, o Billy se descreve como alguém que não sabia muito o que fazer da vida, não sabia muito o que fazer do futuro. Ele queria viver o momento, queria viver o presente. E aí, percebendo a descrição de como eram os irmãos dele, pessoas que ele tem dois irmãos que já faziam faculdade, já pensavam no futuro, já queriam trabalhar, montar família, enfim. Ele era aquela pessoa que não queria nada com nada, vamos colocar assim, a tal ponto que ele desistiu de concluir a faculdade de letras, apesar dos protestos do pai, e resolveu viajar e ganhar dinheiro fácil. Até que nessas viagens ele acaba parando em Istambul, na Turquia, e descobre que o haxixe utilizado lá, comprado lá, é muito mais barato do que ele comprava em casa. Isso faz com que ele tenha uma ideia genial, entre aspas, de comprar haxixe e vender para ele também usar, mas vender para os amigos nos Estados Unidos. Ele não era um traficante, etc., que ganhava, não que diminua essa ideia dele. Mas a ideia dele foi assim, isso aqui é uma coisa interessante, é muito mais barato que em casa, eu vou comprar, meus amigos vão querer comprar também e vou levar. E o livro começa assim, ele no aeroporto de Istambul, observando como tudo funciona, observando a segurança, como é que as pessoas são revistadas, se tem ali um parâmetro ou não, até que ele resolve se preparar e aí ele coloca, ele trabalhou, no livro também conta que ele trabalhou num momento distante da vida, ele trabalhou com gesso, então ele tem uma noção de como montar isso no próprio corpo. E aí ele se prepara, ele coloca haxixe amarrado no peito, amarrado nas costas, amarrado no pé, e vai para a fila de embarque, começa aquele procedimento todo, apresenta a documentação, primeira fase ele passa, segunda fase ele passa. Quando ele está já na área onde vai subir a escadinha para entrar no avião, eu acho do lado de fora do saguão ele não tinha essa ideia, os policiais fazem revistas nas pessoas que vão entrar pela escada até o avião, e ele passa por essa revista. E aí, quando eu peguei esse livro para ler, eu não tinha uma ideia do que se tratava realmente. Eu sabia que tinha a ver com uma prisão de alguém que tinha sido preso num outro país, mas não sabia os detalhes. Quando começou a descrição, não começa com ele com o haxixe preso no corpo. Começa com ele observando e aí o policial tocando e percebendo que tinha algo ali. Nesse momento eu realmente achei que era um ato terrorista e que tinha bombas no corpo dele. E aí naquele momento, que eu acho que foi proposital, inclusive, a descrição, acho, que você entende que foi haxixe, aí você olha pra ele e fala, nossa, você realmente, querido, sem noção, viu? E ele acaba preso, né? E aí nesse momento, as coisas vão escalonando assim, vagarosamente, né? A primeira descrição dele sendo detido, ele sendo levado para uma sala, e ele tem uma entrevista com um policial, todos eles turcos, tem uma entrevista com um policial turco, ele não entende nada, e aí chama o outro, e aí vai chamando de um a um, e ele vai percebendo que tem uma hierarquia ali, e ele acaba tirando graça com aquela situação. É um pouco difícil, aconteceu isso comigo, tá?
simpatizar com o protagonista, porque o tempo todo, na descrição dele, na cabeça dele, a gente vai acompanhando, é só haxixe, não é nada demais, fazendo um parâmetro com drogas mais pesadas, como ele fala, né, cocaína, é só haxixe, não vai dar em nada, além disso, sou americano, né, ele fala isso também. Logo eu vou entrar em contato com quem pode me ajudar aqui no país sobre isso, assuntos diplomáticos e tal. Até que, surpreendentemente, ele vai sendo levado com outros presos para outro lugar. No começo ele consegue não sofrer fisicamente as agressões que os policiais fazem ali para ter um controle dos presos, para tentar colocar os presos na linha. Até que ele, pela primeira vez, realmente apanha. Ainda assim a ficha dele não cai, mas já é um choque ali de realidade, sabe? Nisso a gente vai acompanhando as salas de audiências ali em Istambul, a gente vai acompanhando as delegacias, as prisões. O livro descreve muito fielmente o tipo de cultura, como eles se comportam, o que é importante para eles, como eles se veem, como eles interagem, enfim. Ele vai tendo esse contato com a prisão, apanhando, tentando mostrar que ele é de fora. Ele acaba parando numa prisão que tem outros turistas, inclusive que é uma prisão separada para quem é de lá, para quem estava turistando e foi preso, enfim, alguns deles também por porte. E duramente a realidade vai batendo na porta dele. Ele não tinha um contato com a família e a gente acompanha ele escrevendo a carta para avisar os pais o que estava acontecendo. Aí você imagina o choque, né? Ele vai relembrando as vezes várias que ele teve discussões com o pai dizendo: você ainda vai se meter numa encrenca muito complicada, você não tem noção do que você está fazendo com a própria vida. E ele vai admitindo aos pouquinhos, aí você vai simpatizando com ele, né? Ele vai admitindo as decisões erradas que ele foi tomando ao longo da vida. A gente acompanha o pai chegando até ele na prisão, vendo onde o filho estava. A mãe, durante todo esse período, durante todo o tempo que ele passou preso, ele não vê a mãe, porque a mãe não tem coragem de saber onde que o filho está metido. Nas conversas com o pai, no começo, vê aquelas duas pessoas mais turronas, mais com orgulho, mas diante daquela circunstância que não tem controle nenhum, os dois não têm controle sobre aquilo, isso aproxima o pai do filho, né? E o triste mesmo foi ver a família dele acompanhando tudo. Ao longo do tempo o pai faz mais de uma visita, inclusive os pais dele chegaram a beirar a falência para conseguir ajudar o filho. E a gente vai acompanhando também não só ele sofrer, tanto apanhar ali na prisão, mas também pela frustração de não saber o que ia acontecer. Porque veja, o livro vai mostrando que ele começa algumas semanas preso, aí consegue ter contato com um americano na embaixada, aí o americano não fala diretamente no que vai acontecer, as primeiras audiências, os juízes decidindo, aí vai ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Acaba que, no final das contas, 5 anos ali, achando que finalmente ele ia conseguir sair depois de um tempo, fazendo contagem regressiva, ele recebe a bomba de que a última decisão que foi dada no judiciário ali na Turquia, é que ele teria prisão perpétua. E aí ele entra em desespero. E durante todo aquele período a gente vai acompanhando, de vez em quando ele pensar sobre fugir, mas naquele momento ele pensa: se eu continuar aqui eu vou morrer, eu não tenho nada a perder. Então eu vou tentar resolver minha vida por conta própria. Ele tem um contato com um amigo, ele tenta pedir dinheiro, inclusive ele tenta pedir dinheiro dos pais. Por isso também os pais quase chegaram à falência, como eu havia dito. Mas os pais tinham muito medo de entregar o dinheiro, acontecer um problema, ele acabar morrendo, eles se sentirem culpados. Durante muito tempo ele ficou nisso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O livro tem um pouco mais de 200 páginas e durante todo esse período a gente acompanha tudo da vida dele. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, em alguns momentos os sonhos dele, pesadelo realmente dele. A gente tem uma noção do ambiente que ele estava. Ele acaba
sendo transferido para uma ala psiquiátrica. Ali ele também pensa em fugir e vai vendo como era a prisão descrita por ele no livro. A prisão psiquiátrica, inclusive, como é dita, separada por turcos que tinham uma boa condição financeira, estavam ali só passando um tempo para não ficar feio para as autoridades. Outros que estavam viajando, que não são turcos e foram pegos por alguma razão. Pessoas que realmente tinham problemas mentais e como elas eram tratadas. Ele retorna para a primeira prisão, começa a desenvolver um contato com os outros presos, principalmente os que não são de lá, não são da Turquia, e a gente vai acompanhando detalhadamente, sabe? Nesse ponto o livro foi muito fiel na descrição. Não é spoiler eu te contar que ele conseguiu sair da cadeia. A gente está lendo o livro escrito por ele, do começo até o fim de tudo que aconteceu, mas eu não vou te contar como isso se deu. Se ele conseguiu através da embaixada, se os Estados Unidos se manifestou para ajudá-lo, se ele fugiu, enfim. Essa parte eu vou deixar você ler e acompanhar. O que dá para perceber, na verdade eu consigo te contar essa parte, é a persistência dele até ele conseguir se ver livre de toda aquela situação. Realmente tudo que ele passa ali é muito surreal, vai muito além da nossa imaginação, sabe? Umas considerações finais. Esse livro foi publicado na década de 70 e nessa mesma década foi lançado um filme com base nesse livro, que inclusive está no Netflix. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do trailer. Eu ainda não vi esse filme, estou super curiosa, mas eu provavelmente vou publicar um vídeo do que rolou aqui no canal no mês de julho e até lá eu vou tentar ver o filme e aí eu conto pra vocês os detalhes, tá? Outra coisa interessante é que quando você vai lendo o livro, e eu imagino que no filme também retrate assim, a Turquia foi taxada como um país assim infernal, pela forma como trata os presos, como trata os turistas, etc e tal. Isso consequentemente causou alguns problemas diplomáticos. Inclusive, esse filme foi proibido entre 78 e 92. Muitos dizem que com esse filme, O Expresso da Meia-Noite, Hollywood conseguiu demonizar uma nação. Uma das coisas que eu gostei desse livro foi a forma honesta que você percebe que o protagonista descreveu tudo o que aconteceu com ele. Em alguns momentos ele desenvolve uma relação com uma moça que ele já conhecia há muito tempo, através de cartas. Ele se desenvolve na yoga e tem essa conexão com ela à distância. É muito louco, mas é muito legal de ler. Inclusive, ele também é muito verdadeiro quando ele descreve, apesar de se declarar hétero, como ele descreve uma relação muito próxima que ele teve com um preso. Foi muito suave a forma como ele descreveu, nada que vá te deixar uau, com uma descrição muito detalhada. Foi realmente muito bonito. E aí você percebe que aquilo é a descrição de dois seres humanos tentando se humanizar dentro da prisão, que no dia a dia ali é muito brutal. Foi realmente muito bonita esse momento do livro, sabe? E muito realista, muito verdadeiro. E isso contou uns pontos a mais, essa verdade com que o Billy descreveu isso, sabe? Esse foi um livro muito impactante, eu não lembro de ter lido nada parecido, principalmente baseado em fatos. Tô muito curiosa pra ver o filme, depois eu conto pra vocês o que eu achei, tá bom? Ficou interessado pra ler esse livro? Eu super recomendo, de verdade. E se você conhecia ou pretende ler, conta aqui pra mim nos comentários, tá bom? Você que me acompanhou até o final desse vídeo, você já sabe, meu muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo do canal.